Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ponto que é super importante, mas que muita gente acaba subestimando num processo civil: a réplica. E para entender de verdade o poder dessa ferramenta, vamos usar um caso prático. Um cenário que mostra direitinho por que saber usar a réplica pode virar o jogo a favor de quem está processando. Bom, vamos entrar na história. Imagina a situação. De um lado, a Sandra, que entra com uma ação de indenização contra a engenheira dela, a Maria Clara. E por quê? A casa dela começou a apresentar um monte de problemas depois de uma reforma. Infiltrações, rachaduras, sabe? Acontece que a engenheira, na hora de se defender, faz uma jogada de mestre. Ela vira a mesa e aponta o dedo de volta para a própria Sandra. E aí que a coisa complica, né? A defesa da engenheira não está só negando a culpa, ela está criando uma história nova, trazendo um fato que não estava na conversa antes. E agora? O que a advogada da Sandra pode fazer? Como ela vai impedir que essa nova versão da história colhe e prejudique o caso todo? Vamos dar uma olhada mais de perto nessa estratégia da defesa. Porque, olha, isso não é uma simples negativa do tipo "não fui eu". É um movimento tático, pensado, para bagunçar completamente a dinâmica do processo. E aqui está o pulo do gato. A Maria Clara não nega que as rachaduras existem. O que ela alega é que a culpa é de uma outra reforma, uma que a própria Sandra fez depois. No jargão jurídico, o que ela está dizendo é que houve uma ruptura do nexo causal. É como se ela dissesse: olha, mesmo que o meu trabalho tivesse algum problema lá atrás, o que a Sandra fez depois quebrou a ligação de causa e efeito. A culpa agora não é mais minha. Pois é, e é exatamente para uma situação como essa que o nosso sistema de justiça tem uma carta na manga. Vamos então conhecer a solução para o problema da Sandra. Essa carta é a réplica, e é importante entender. Ela não é só uma chance de repetir tudo que já foi dito lá na petição inicial. Não, não. É uma resposta técnica, super direcionada, que o Código de Processo Civil garante. É o momento para a parte autora se manifestar sobre qualquer fato novo que a defesa tenha trazido, seja algo que impeça, modifique ou acabe com o direito dela, ou mesmo sobre aquelas defesas preliminares, sabe? Certo. Agora que a gente já sabe o que é a réplica, vamos desmontar essa peça para ver como ela funciona por dentro. Para montar uma réplica que realmente funcione, é preciso entender três coisas: qual é o objetivo estratégico dela, o prazo que se tem para apresentar e, claro, a estrutura que faz dela uma ferramenta tão poderosa. Aqui a gente vê que a réplica é pura estratégia. Não é só responder por responder, é um contra-ataque cirúrgico. Cada argumento, cada documento novo que a defesa apresentou tem que ser enfrentado ponto por ponto. É a grande chance de desmontar a história da outra parte antes mesmo de começar a fase de produção de provas. É fundamental. E aqui tem um detalhe que, na prática, faz toda a diferença: o prazo. São 15 dias. E atenção, são 15 dias úteis. Parece bastante, mas não é. É uma janela super curta, sabe? E não dá para prorrogar. Ou seja, a equipe da Sandra tem que ser muito, mas muito ágil e precisa. É correr contra o tempo mesmo. Então, uma réplica bem feita tem uma estrutura clara. Primeiro ela tem que ser identificada, né? Réplica-contestação. Depois ela precisa atacar cada argumento da defesa de frente, um por um. E claro, tem que explicar com base na lei por que a defesa está errada. E o mais importante, ela já tem que olhar para frente pedindo as provas que serão necessárias para confirmar a sua versão dos fatos. Ok, vamos voltar para o nosso caso prático. Com tudo isso em mente, como a advogada da Sandra vai usar a réplica para de fato tentar ganhar essa ação? É exatamente isso que ela vai fazer. Na réplica, ela vai primeiro bater de frente com essa história de nova reforma, depois vai reforçar que aquele laudo técnico inicial já mostrava que os problemas eram progressivos e tinham tudo a ver com a obra original, e com isso ela vai reafirmar que o tal nexo causal nunca foi quebrado. Basicamente, ela vai usar a prova que já tinha para desmontar o fato novo que a defesa trouxe. E é isso que nos leva ao ponto final. Por que é tão, mas tão importante dominar a arte da réplica na prática do direito? Então, a grande sacada é essa: a réplica é a primeira e talvez a melhor chance de definir os termos da briga. É o momento em que a parte autora retoma as rédeas da narrativa, define o que realmente importa ser discutido e, principalmente, direciona o olhar do juiz para os pontos que favorecem o seu lado. Uma réplica bem feita pode ser devastadora para a defesa. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se colocando no lugar da advogada da Sandra, qual seria o argumento de ouro, a bala de prata, para convencer o juiz de que a culpa original da engenheira é a única causa real dos danos? Vale a pena pensar nisso. É esse tipo de raciocínio estratégico que, no fim das contas, define quem ganha e quem perde no processo civil.